Tudo começou quando a gente comprou um lote lá em Bernardo Monteiro e a gente ia fazer uma casinha, tipo casa de final de semana. Aos poucos, o meu pai foi inventando, né? Porque ele era uma pessoa que não gostava que nada se perdesse. Aí quando quebrava alguma coisa em casa, ele ficava, nossa, ficava bravo demais. Nossa, ó o desperdício, e não sei o que, ai que pena, quebrou. Aí ele teve a ideia um dia lá de pegar esses caquinhos, colar e fazer um vasinho. Aí minha mãe achou lindo, todo mundo achou lindo, o vizinho foi, achou lindo. Aí lá nessa casa de Bernardo Monteiro, ele resolveu fazer o muro da frente de cacos. Aí encantou todo mundo. E a gente ia pra lá, final de semana, fazia uns churrasquinhos e tal, levava a família, ficava lá. Só que aí o pessoal começou aquilo chamava atenção, então começou a chegar gente para olhar aquele muro diferente. E meu pai era um cara que gostava de chamar atenção. Ele falava, né, que não queria passar por esse mundo assim em vão, que ele tinha que deixar uma marca dele. 27/9/1984, Contagem. Nós estamos levando essa reportagem ao ar na Casa de Cacos do senhor Carlos Luiz de Almeida. Com todo o amor, com todo o carinho, nós levamos a vocês a essa reportagem mostrando a Casa de Cacos. Bem, meu nome é Elizabeth, sou filha do Carlos de Almeida, o consultor da Casa de Cacos de Louça, em Bernardo Monteiro, Contagem. E o meu pai levou mais de 20 anos para construir a casa, que veio se tornar, né, atração cultural e turística, que infelizmente hoje está abandonada, está caindo, está precisando urgente de restauração. Mas parece que as autoridades, né, da prefeitura, o pessoal, eles não se conscientizaram ainda da importância da preservação dessa casa, porque primeiro que ela é a única que existe, e outra que ela realmente é uma atração turística de Contagem. Este é o panorama da Casa de Cacos. Eu creio que não há uma casa de caco tão perfeita como esta casa. Esta casa é a única casa de caco que nós temos aqui no Brasil, um dos lugares mais turísticos de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin. Uma coisa eu acho que eu senti quando eu vi, acho que seria uma palavra legal, seria assim, fascinação. Sabe quando uma coisa fascinante é quando você olha, você não entende, né? Você não tem a mínima ideia do que é isso, mas tem algo por trás que, uau, você fala, caramba, eu quero ver cada pedacinho, cada detalhe e tal. Acho que foi esse um pouco o sentimento que eu tive, assim. Apesar de tudo ser muito opaco, dá para imaginar um pouco, assim, como que é o espaço interno e como que é a mente desse cara, assim. Mas acho que isso é só uma primeira impressão, porque mesmo aqui do que é possível ver, é muita coisa. Eu fiquei olhando aqui e quando eu virei, eu vi ali as asinhas das xícaras que formam os corações. Então eu fiquei viajando aqui que já deve existir milhões dessas pequenas construções tão fascinantes quanto o todo, né? E é legal isso, seria assim o micro e o macrocosmos, né? Tem a famosa história da parede de xícaras,
todas elas, digamos assim, surrupiadas, que senão não tinha graça. Papai chegava no Café Pérola, pedia um cafezinho e tal, aí já sabia, né? Papai tomou um cafezinho ali e a xícara ia embora. E, independente disso, ele pedia, ó, se tiver algum aí com uma pontinha quebrada e tal, pode me dar. E tem uma história muito curiosa que a primeira vez que ele foi num outro café, que ele não era tão conhecido assim, não... Aí ele tomou o cafezinho e tal, mas a xícara ainda estava meio quente. Ele foi, disfarçou para colocar no bolso, ainda tinha um restinho de café, aí queimou e acabou que ele se entregou. Ele se entregou e aí o dono falou assim, mas o que é isso? Aí ele explicou, mostrou as fotos, porque o papai andava sempre com fotos, tudo da casa, que era a vida dele. E ele perambulava ali pelas casas de louça, que naquele tempo, na Avenida Paraná, por ali, o Olegário Maciel, tinha muita casa de louça. E quando chegava material, né, os aparelhos de jantar, jogo de café e tal, sempre quebrava alguma coisa. E os próprios lojistas guardavam para ele. Sempre tinha mais uma coisinha que fazer. E eu acredito que se ele estivesse aqui hoje, ele estaria ainda fazendo mais alguma outra coisa lá. Porque depois que ele fez a casa, ele partiu para o quintal para fazer os bichinhos, depois ele partiu para o terraço. Lá no terraço ele fez mesa, fez bancos, depois disso ele fez aqueles animaizinhos que a gente vê ao redor da laje. Então, assim, ele não teria parado, não. Mas que foram mais de 20 anos de luta, de sacrifício, de persistência, né? E eu fiquei imaginando aqui que deve ser interessante o processo de catalogação que ele devia ter. Que deveria ser uma coisa muito louca, muito bacana. Por exemplo, só asas, só xícaras, só pires, só, sei lá, cacos azuis, cacos amarelos, cacos vermelhos, cacos, sei lá, pretos, cacos desenhados, cacos sem desenho, sei lá. Que inspirava? Eu acho que exatamente o fato dele não deixar, ele não gostava de que se perdessem as coisas. Então era, né, naquele tempo não existia a palavrinha reciclagem, né, mas era uma maneira dele reciclar aqueles cacos de louça. Então era isso que inspirava, poxa, eu estou fazendo alguma coisa com algo que ninguém quer mais, com alguma coisa que não vai servir para mais nada, eu estou encontrando uma utilidade para isso. Então hoje a gente fala que ele conseguiu reciclar, só que antigamente essa palavra não existia.
não eram só elogios que ele recebia, existiam as críticas também. Chegava uma pessoa e falava assim, pô, esse cara é louco, louco, varrido. Onde é que já se viu fazer uma casa de cacos e tal? Então, por mais que aquilo às vezes machucasse, mas eu não estava nem aí. Então, 1, 2, 3, é louco. Tá, mas em compensação 1000 achava que ele era um artista. Uma coisa eu acho que eu senti quando eu vi, acho que seria uma palavra legal, seria assim, fascinação. Sabe quando uma coisa fascinante é quando você olha, você não entende, né? Você não tem a mínima ideia do que é isso, mas tem algo por trás que, uau, você fala, caramba, eu quero ver cada pedacinho, cada detalhe e tal. Acho que foi esse um pouco o sentimento que eu tive, assim. Olha, nós filhos, a gente dava muita força para ele. A mamãe tinha um pouquinho de ciúme, porque final de semana meu pai vivia para receber os visitantes da casa de carro. Ele não ficava em casa. E então ali ele convivia, né, com moças, com as repórteres e tal. E a mamãe ficava meio assim. E outra coisa, o intuito, né, da casa era a gente passar fim de semana. Depois que ela foi aberta ao público, virou atração turística, acabou isso. Então, aí a gente praticamente não adiantava ir lá, porque você não tinha privacidade. Chegava um ônibus cheio de gente, aí não tinha como. Então, a mamãe tinha uma restriçãozinha, exatamente, acho que por causa da ausência dele. E é bacana, porque quando eu fiquei sabendo, eu imaginei que fosse só cacos de azulejo, né? Mas não, é isso, né? Tem esses pedacinhos de xícara, esses pedacinhos de coisa. E essa história toda de um cara por trás disso tudo, que devia ser um cara assim, muito interessante e muito aficionado com uma história, né? E um desejo de construir um lugar para ele viver que fosse de acordo com o que ele pensa, né? Que fosse criado a partir dos desejos dele, assim. Que lindo que seria se todo mundo pudesse fazer isso também, né? Ter a sua casa, a sua residência, criada de uma maneira que pudesse, assim, sei lá, refletir as coisas que você gosta, que você admira, que você acha bonito e tal. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa assim, nossa, quanta louça de vó, né? Porque esse imaginário que seria talvez o imaginário da cristaleira, né? Aquela cristaleira com aqueles conjuntos de chás, com taças todas desenhadas, modeladas, lindas, pires, xicrinhas, canequinhas, colherzinhas, né? Faz parte também de um imaginário que também vai se perdendo, né? Infelizmente, quando os meus netos nasceram, o meu pai já havia falecido. Então, eu falei, não, eu tenho que levá-los lá, né, para conhecer. Então, eles ficaram, assim, encantados com a casa, maravilhados com a casa. E foi até engraçado, porque quando eu cheguei lá, nessa época a prefeitura já tinha assumido a casa e colocou monitores e tal, e se alguém entrasse lá, aí tocava um alarme na polícia. Aí, nesse tempo, o seu Darcy tinha uma chave, o seu Darcy, um vizinho lá de perto. Aí a gente entrou, falei, não, vamos lá que eu preciso, né, mostrar para os meus netos, eles têm que conhecer o que foi que o avô fez. Só que aí, num instantinho o alarme soou, né? Aí chegou o pessoal da polícia lá, não, só não pode ficar aqui e tal. Eu falei, não, mas eu vou ficar. Vou primeiro porque essa casa quem fez foi meu pai e eu vou mostrar para os meninos primeiro. Inclusive tem
Mas eu acho que a questão mais importante aqui, talvez, a maior importância disso seja aguçar a nossa curiosidade e a nossa criatividade, né? Porque isso é tão diferente de tudo que a gente vê. Então, acho que, sei lá, uma das principais chaves seria essa ativação de um pensamento criativo, um pensamento estético, né, sobre as coisas, né? Mas não é legal só porque é exótico, sabe? Só porque é estranho. Tem coisas bonitas, assim, poéticas, que podem ser ativadas na medida em que elas são compartilhadas com as pessoas, né? Isso aqui fechado não é tão interessante quanto poderia ser aberto, né? Eu acho que para mim o principal é isso, ativar a curiosidade. Até os móveis e tudo é planejado. E aí você chega aqui, gostaria muito de poder ter entrado, né, para ver, porque só de fora já é super interessante. Estou imaginando no espaço íntimo, né, o que essa pessoa não construiu, né. E aí é bacana, é isso, né, que é um exagero, né, é o oposto, né, é exagerado e é tão bacana porque remonta uma série de imaginários, né, que nós temos e que a gente vai acabando perdendo, né? O importante também era o que ele sentia. Ele não era muito assim de levar em conta o que o pessoal estava achando dele ou não. Perguntava o professor Carlos por que a Casa dos Cacos. Ele respondia: se os poetas juntam suas palavras para fazer as suas poesias, por que não juntar os cacos para concluir a casa dos meus sonhos? Rede Jovem de Cidadania. Parceria, Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras.